Nosso convidado de hoje é o arquiteto Vitor Garcês. A gente vai falar sobre processo criativo, mobiliário, artes visuais e outros assuntos. Este episódio tem o apoio da Embaixada do Brasil em Lima e faz parte de uma série especial de conversas do Betoneira Podcast com jovens arquitetos latino-americanos. Com esse episódio a gente dá continuidade à série de conversas com jovens arquitetos latino-americanos, patrocinado pela Embaixada do Brasil em Lima, e que fez grande sucesso, foi muito legal. Seja super bem-vindo, Vitor. Muito legal você ter aqui com a gente. Muito bom você estar aqui. Vitor, a gente sempre começa essas conversas com jovens arquitetos latino-americanos perguntando a mesma questão, que é como a arquitetura entrou na sua vida? Ou seja, como você decidiu se tornar arquiteto? Sim. Essa pergunta sempre é muito... É a pergunta terapia. Minha resposta talvez seja meio da terapia. Porque eu acho que assim, eu tenho registros de que eu disse que ia ser arquiteto com uns 10 anos, mais ou menos, mas não tinha arquitetos próximos na família. Assim. Tinha uma ex-marido de uma tia que tinha sido arquiteta, eu vi aquela figura e achei interessante, talvez tenha influenciado de alguma maneira. Mas pensei em determinado momento em fazer TI, era meio nerd. E depois, antes de me formar, acabei ali no ensino médio, né? Acabei ficando entre desenho industrial e arquitetura. Tá. Né? Então, apliquei tanto para desenho industrial quanto para arquitetura, passei para arquitetura e acabei... seguindo, quando eu passei para arquitetura, eu já estava assim, bem certo, na verdade, do que... Que legal, você começou com DI. Você olhou para DI. Eu olhei para DI porque, na verdade, na UERJ, no Rio, era uma faculdade que não tinha arquitetura. Então, na UERJ eu coloquei DI, desenho industrial. Mas a minha primeira opção sempre foi arquitetura. Você falou 10 anos... Tinha essa figura, mas tinha outras questões, assim, tipo gostar de desenhar? Sim, eu gostava de desenhar, sempre gostei de desenhar, então as pessoas me falavam isso, vai ser arquiteto e tal, então tem aquela coisa clássica. E eu lembro de desenhar plantas quando eu era pequeno, planta de arquitetura. Sim. Não sei onde eu vi, se era em folheto de mercado imobiliário, onde que eu aprendi isso, mas eu fazia plantas e ficava inventando coisas. Sim. Fazendo espaços com portas secretas, inventando umas coisas assim, fazendo uma casa meio dos sonhos ali. Eu lembro de desenhar, não tenho esses registros assim, mas lembro desses momentos, de ficar desenhando planta. Muito pequenas. Então... E é legal, não sei, complementando, a gente também acha que é muito importante o período que você se forma, e aí o que acontece logo depois da formação? Porque a gente, fazendo essas conversas, a gente vê que é muito interessante logo que o cara se forma. Sim. Porque você se forma da faculdade, você está meio perdido, né? O que eu vou fazer agora? Então a gente viu que tem gente que se associa a outro arquiteto, ou que vai morar fora, ou que faz alguma outra coisa. E como é que foi esse teu eu só estou complementando a pergunta do André. Eu tive uma formação também que foi bem diversa, assim, né? Eu acabei prestando para a FRJ e para a PUC. Passei nas duas, mas fui para a PUC, porque eu tive bolsa na época pelo ProUni, primeiro ano do ProUni na época. E acabei indo para a PUC porque fui no campus, e o campus da PUC do Rio é incrível, né? Numa área arborizada, etc. E a gente tinha um pouco notícia dos momentos de greves e etc. da universidade pública, enfim, e aí tinha essa opção de poder ir para uma universidade que tinha uma estrutura e etc. Então acabei indo para a PUC, que estava no seu terceiro, quarto ano. Então não tinha ninguém formado, né? Foi 2005. Então, o curso da PUC começou em 2003. Então estava muito começando, e eu achei isso também um potencial, achei que poderia ser interessante. Então, na faculdade a gente teve, de fato, uma espécie de protagonismo na formação também, porque a gente fez uma revista de arquitetura logo no início da faculdade, no quarto período, um professor falou, acho que vocês deviam fazer uma revista de estudantes. E aí
no ano seguinte a gente lançou a revista. A gente fazia, enfim, participou da criação do centro acadêmico, enfim, tudo estava para ser feito. No momento que a faculdade também está começando, estava ali para ser feito ali, muito né? legal isso, muito rico. E aí a gente, enfim, teve esse trabalho um pouco da revista, que estava mais próximo da teoria, né? A gente teve professores, né? Ana Luísa Nobre, o Andrés Pássaro, enfim, professores da área de teoria, né? O Otávio Leonídio e também professores projetistas, né? O Diego Portas foi meu professor ali ele estava entrando ali no 4º período. Então tive essa diversidade de experiências na faculdade. E tive um professor também de uma disciplina que chamava Linguagem Visual, que era uma disciplina de plástica para arquitetura. É uma disciplina, uma aula de artes dentro do curso de arquitetura. E foi o Mário Fraga, que é um artista visual, que inclusive tem uma instalação permanente na estação Anhangabaú do metrô daqui de São Paulo, que são placas de vidro laminado pintadas. Enfim, e ele teve uma grande influência também no meu interesse nas artes visuais. Então, de alguma maneira, na faculdade eu já abri para vários lugares. E o desenho industrial gráfico, design gráfico, né, acabou também sendo... Também tive interesse nessa área, acabei parando 6 meses da faculdade para fazer disciplinas só de design gráfico. Olha, então, eu estudei design de tipos, então desenhar letrinha e me aproximar um pouco nisso. Né? E aí fui um pouco buscando essas várias coisas. Quando me formei, agora quando eu me formei, acabei estava muito próximo das artes visuais, um pouco sem saber exatamente o que eu queria fazer, interessado em design gráfico, interessado em artes visuais e também interessado em arquitetura, mas sem ter muito um caminho, né? Não tinha família que pudesse me fazer encomendas. Não tinha casa da tia para começar. Não tinha casa da tia para começar, não tinha essas encomendas iniciais. E aí eu acabei... mas eu tinha interesse também de fazer uma coisa própria já desde a faculdade e me juntei com os amigos, a gente tinha um espaço de trabalho que eu fiz trabalhos mais voltados para as artes visuais, também mandava trabalhos para editais. Participei de um salão de arte do Pará em 2012, com um trabalho que eu fiz nesse momento ali. Fazia trabalhos de design gráfico junto com um amigo que era designer que dividia espaço com a gente. Comecei a me aproximar de exposições, etc. Mas acabou que em 2013 eu entrei num escritório para fazer um projeto para as Olimpíadas da Arena de Handball. Fiquei 1 ano. E aí em 2014, eu acabei começando com a Juliana Sicuro, que era minha sócia, um escritório que chamava Oco. E aí a gente teve esse escritório de 2014 até 2020. E aí, então, desde 2014 eu comecei, tenho uma prática, né, própria, mas em 2020 eu... E essa tua formação que você passou pela arquitetura, pelo desenho industrial, pelas artes gráficas, e isso tudo acabou influenciando muito na tua produção mais recente, né? Especificamente falando da questão, além das casas, da parte de mobiliário que você faz, você acaba mesclando muitos materiais, né? Você tem lá uma escrivaninha de vidro armado, metal, você mexe com vários materiais. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que funciona isso aplicado e também isso quando atinge uma outra escala, uma casa na floresta, a reforma de várias que você fez de museus, ampliações e outras interações, inclusive na parte expositiva, que é bem legal, né? Sim. Eu acho que, de alguma forma, todas essas coisas respondem a esses interesses e, de fato, tem um pensamento ali por trás que eu estou ainda investigando, né? Mas tem um modo de operar que atravessa todas essas práticas, né? Eu acho que o mobiliário, né, ou esses objetos que eu faço, que muitas vezes fogem um pouco até a sua funcionalidade, né? Eles têm um ponto de partida que muitas vezes não é tão objetivo, né? A cristaleira, que é esse objeto, né, que o Marcelo falou. É bem legal essa cristaleira. É linda a cristaleira. É linda. Ele parte um pouco de uma premissa que não exatamente, era para uma casa de uma pessoa, mas de alguma forma eu acho que tem uma investigação que vai para além do só funcional, né?
Então, o ponto de partida ali era criar um objeto que gerasse uma provocação, que fosse uma coisa que gerasse uma relação das pessoas, que fosse ao mesmo tempo uma relação afetiva, mas também talvez de estranheza, de estranhamento com aquele objeto, né? Porque a cristaleira são placas de vidro aramado, né? Ou armado, né? Que são essas placas, e que é um tipo de vidro de segurança, né? Que se usava antes dos vidros laminados, né? E aí, pensando, né, dentro de um projeto, estava fazendo um projeto de uma casa, né, uma reforma de uma casa, que eu desenhei todos os móveis para esses clientes. Aquela casa de Botafogo. É uma casa, não é a casa de Jardim Botânico, é uma casa que eu desenhei todos os móveis, do sofá, estantes, cama, praticamente todos os móveis a gente desenhou durante um ano, isso foi na pandemia, em 2021. E aí, enfim, o último móvel, depois de um ano trabalhando, foi a cristaleira, que eu fiz para esses clientes. Depois isso acabou depois eu acabei reproduzindo, melhorando o desenho, né, ajustando dimensões, etc. Mas a cristaleira surgiu de uma coisa, ela surgiu meio pronta na minha cabeça, assim, ela foi uma coisa, imaginei a possibilidade de pensar em placas de vidro que pudessem flutuar. Então, fiquei imaginando assim, como fazer essas placas flutuarem. Que sistema que pode fazer que eu posso fazer isso para que essas placas, assim, que uma placa não dependa da outra para ficar de pé, né? Isso é muito porque elas ficam, né, os cantos são sempre vivos e soltos e abertos. De alguma maneira... Parece que ela flutua. Exato. E aí pensei no esqueleto, né, assim, desenhei esse esqueleto mais leve possível, né, de barra de 10 milímetros, para sustentar isso no ar, né, que é vidro, parece muito leve, mas é muito pesado. Então, ainda mais vidro aramado, é pesado. Então, e aí isso, na verdade, vem de uma pesquisa que é anterior à exposição, por exemplo, do Arte Pará. Era um empilhamento de placas de vidro reaproveitadas, de placas de espelho reaproveitadas que eu comprava. E fazia esses empilhamentos, né? O vidro, o espelho, quando você olha no sentido, né, na espessura dele, né, ele é transparente também, né, e ele gera distorções, né, refrações, etc. E aí eu comecei a fazer esses empilhamentos, empilhava 1.200 plaquinhas de espelho, às vezes entre paredes, às vezes fiz algumas estruturas também para sustentar isso. Então essa pesquisa com os vidros esse interesse nos vidros é uma coisa que já vinha de antes, e aí eu acho que de alguma forma essa ideia que parece que vem pronta ali, na verdade já estava maturando em outros, e muito conversada com as artes visuais também, então, né, uma coisa do mobiliário, ele está bebendo de todas as outras atuações, assim. Exatamente, acho que tem essa... por isso que eu acho que é um objeto que ele pode ser visto como, né, assim, eu nem chamo ele de mobiliário, apesar dele ter nome, né, ele é uma peça ali, você pode... como cristaleira, por exemplo, ele não funciona muito bem, né, porque ele é todo aberto. Então, se você for guardar taças, eles vão ficar empoeirados. Mas é legal ser uma cristaleira e o tema do cristal exatamente, é uma cristaleira de cristal. Ela é de cristal, exatamente. Então tem essa brincadeira e essa coisa desse interesse desses objetos que a gente convive com eles, né? Essas peças que a gente convive em casa, sejam obras de arte, sejam peças funcionais. Um sofá, uma cadeira. Peças funcionais, até de objetos, né? Essas coisas, essa vontade de que essas coisas falem com a gente, né? Que gerem uma relação afetiva, né? Que não seja qualquer coisa. E esse projeto foi uma oportunidade de explorar muito isso, né? Pensar assim, a ideia de que a pessoa que vai se deparar com aquilo ali vai se perguntar assim, né? O que é isso? Onde é que você arrumou esse negócio? Né? Assim. Começar Enfim. Que massa. Eu estava falando disso, né? De enxergar esse trânsito vindo das artes visuais, que no seu trabalho você tem essa relação super forte com as artes visuais que a gente está falando. E você já trabalhou com o Museu de Arte do Rio, o Sesc Rio, a Casa França Brasil, entre outros. Comenta pra gente um pouquinho sobre essa experiência daí agora com expografia também, né? Que é outro tema que está amarrado. Quais que foram projetos marcantes para você nesse universo de exposições e de arte? A gente teve falando da trajetória assim, de trabalho, né? A gente começou o escritório também sem ter a
a casa da tia para a grande encomenda, né? Então a gente não tinha isso, a gente começou do zero, eu e a Juliana. Né? Assim, então as pequenas demandas que a gente começou a catar eram demandas de reforma de apartamento, né? Sim. E aí a gente tentando ali apertar ao máximo, espremer ao máximo essas oportunidades de trabalho. Então ali eu acho que começou também um pouco dessas investigações já de imobiliário, etc. Mas a gente queria ir para uma coisa que tivesse também um impacto, a gente acredita que tem um impacto muito grande, né, essa intervenção doméstica nos espaços das pessoas, né? Deixava sempre a gente muito feliz com os retornos, assim, mas essa vontade de ter um alcance maior, né? Ser mais público, né? Ser mais público. A dimensão pública. Exatamente. E então a gente, em determinado momento, decidiu tentar investir um pouco mais nisso. Em um ano, a gente acabou fazendo 2 projetos pro bono para instituições, museus do Rio, que foi o Museu Bispo do Rosário e o Museu de Imagens do Inconsciente. Então, a gente fez esses projetos como da Anísio da Silveira. Fica lá, os dois mais na periferia, né, mais afastados do centro da cidade. Anísio da Silveira fica no Engenho de Dentro. E o Bispo do Rosário fica na Taquara, Curicica. Nossa, Zona Oeste. Então, um é Zona Norte, o outro é Zona Oeste. E estão mais afastados e com temas muito importantes. Os dois, um acabou sendo gerado por conta do outro. E a gente começou também a ser convidado a fazer essas expografias. Então, a primeira foi a da Casa França Brasil, que a gente propôs uma estrutura que fosse... Era uma exposição interessante, um tema interessante, né? Era a curadoria do Marcelo Campos. E Marcelo Campos, Poliana Quintela e o João Paulo Quintela. Então, eles propuseram fazer uma exposição de exposições. Era uma grande estrutura que receberia várias instituições de arte do Rio, só que era uma exposição que tinha muito pouco dinheiro, eles tinham, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais para fazer criatividade para fazer essa estrutura. E a gente tinha muito pouco dinheiro para executar e tinha muito pouco tempo para fazer também. Então, a gente fez uma estrutura que era um manual que cada instituição escolhia se eles queriam uma estante, uma bancada e um painel, enfim, elementos diferentes. E essa estrutura, no final, virou um conjunto, né, que era resultado das escolhas das instituições. Então, virou um grande conjunto autoportante. E aí, isso foi uma coisa importante, né? Enfim, o Casa França Brasil, né, um espaço histórico, né, tombado pelo IFAM, etc. A gente fez uma grande estrutura no meio. Casa França Brasil é naquele prédio no centro. Do lado do CCBB, né, que já foi alfândega. Enfim, um prédio... Que era do Jaquilon e com Granja de Montigny. A Casa França Brasil era do Granja de Montigny. Então eu estou pensando em outro prédio. Que é enfim, um grande galpão, um pavilhão, né? Entendi. E aí a gente fez essa estrutura e todas as outras expografias, de alguma forma, têm essa premissa de serem autoportantes, né? Um pouco... Em alguns momentos elas tocam no edifício, mas tem uma coisa ali de um incômodo também. Elas caminham para ser também projeto imobiliário e isso é muito legal. Porque eu acho que... São coisas autônomas. São coisas autônomas. É uma coisa que é arquitetura, imobiliário, e ao mesmo tempo um incômodo com a questão do descarte que acontece muitas vezes nas exposições, né? Foi interessante que 2 que a gente fez, né? Uma para o MAR e outra para o SESC. As 2 foram convites, né? Enfim, propostas que a gente teve, e aí acabou que a gente fez estruturas portantes sem ter sido solicitado. Acabou que as 2 exposições viraram itinerâncias que já passaram por 5 lugares diferentes, porque eles viram a oportunidade ali, né? São sustentáveis. E aí eles já estão há 2, 3 anos em itinerância pela instituição, indo para vários lugares por conta dessa estrutura que elas têm, né? E aí cada uma vai gerando questões diferentes ali, mas de fato elas acabam alimentando esse trabalho com as expografias, alimentou muito o projeto da casa, enfim, essas coisas vão se atravessando ali, estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Sim, legal. Eu falei, será na casa de Botafogo que você tinha feito isso, você falou que é na casa, que é no Jardim Botânico. A casa de Botafogo é um projeto recente teu, né? A gente começou ele na pandemia também. É uma circunstância bem específica, né, esse projeto. Um pouquinho desse... Porque foi feito para minha irmã e para o meu cunhado. A casa já era do meu cunhado
uma casa numa vila que é protegida pelo patrimônio municipal, então a gente não podia alterar fachadas. E a gente tinha recursos, né, financeiros muito pequenos, muito escassos para executar a obra. E aí foi um projeto difícil, né, em termos de decisões, né, de criar uma equação de projeto do que fazer, porque assim, a gente ficou, o meu medo em determinado momento era se a gente ia conseguir terminar a obra, se a gente começasse as demolições. Então a gente decidiu, acabou que chegou a pandemia, eles também, minha irmã é artista do corpo e circense, e meu cunhado trabalha com música, né, é músico, etc. Então, na época da pandemia, eles ficaram quase sem trabalho, né, com muito pouco trabalho, e com a possibilidade de participar mais da obra, inclusive. O que é bom e é ruim. Exatamente, mas de alguma forma isso fez parte da equação, porque eles viraram encarregados, ajudantes da obra. Eles ajudavam a demolir. Eles ajudavam a demolir, ajudavam a carregar entulho, sacar entulhos, faziam tudo. E aí essa equação foi super difícil, porque a gente no final das contas praticamente demoliu a casa inteira internamente. Mas essa estrutura foi totalmente reconfigurada, porque todos os tijolos foram demolidos, mas refeitos de uma outra forma, reaproveitados. Toda a estrutura metálica é de ferro velho. Foi um momento também que eu tinha mais disponibilidade, estava dando aula na Santa Úrsula, na FRJ, dando aula online. Não tinha nenhuma outra obra, então eu podia também ter mais tempo para dispor para esse projeto. Uma obra em família. Né? Uma obra em família que você, enfim, o nosso trabalho ali está na equação. Está presente no local, com essa qualidade também, né? As pessoas que estão lá para discutir, poder pegar e sentir o que eu tenho de material e como requalificar esse material ali, isso faz toda a diferença nesse tipo de abordagem também. Né? Condições muito específicas, assim, não é um trabalho que eu vejo como possível no sentido de uma lógica do dia a dia, né? Porque no final das contas acaba sendo mais caro. O que a gente fez ali, né? Mas a gente conseguiu fazer uma reforma numa casa de 100 metros quadrados por, sei lá, R$ 1.500 o metro quadrado. E vocês demoliram bastante. A gente demoliu tudo. Um pavilhão ali, né? A gente demoliu tudo. Bem legal. Não ficou só ficaram as paredes externas. que são as mais pesadas, assim, de tijolo e pedra e tal. Internamente a gente fez uma demolição bem legal. Radical. E aí, enfim, foi uma escola, na verdade, em termos de construção. Porque fiquei trocando o tempo inteiro com um engenheiro, que é o Geraldo Filizola, que foi quase um coautor, um parceiro, assim. Que eu ia no ferro velho e ligava para o Filizola. Filizola, posso usar esse perfil? A gente fez uma estrutura metálica para vencer vãos de 3 metros com perfis U de 3 polegadas, de 7,5 centímetros. Então, só com uma parceria muito próxima para conseguir. Com cálculo e disposto a pensar. E é muito legal, porque além da possibilidade de não ter grana para fazer, é uma coisa que você reciclou um monte de material. Né? Reciclou os tijolos que foram demolidos, reciclou a estrutura metálica que estava jogada fora, num descarte. Então, isso dá uma outra dimensão para a obra também, né? Dentro dessas premissas de hoje de reaproveitamento dos materiais numa reforma. Né? E acho que tem uma coisa que me interessa muito, assim, que tem me chamado muito a atenção na produção de alguns escritórios, entre eles o seu, você traz elementos que de repente eles não estão num léxico numa linguagem fechada ali dentro. Ele entra um elemento do ferro velho, mas que é a estrutura dele, é a forma como ele vai organizar esse espaço que vai dar esse sentido para o todo. Estou tentando achar uma forma de explicar o que move, assim, mas isso conversa com o fato da cristaleira, por exemplo, ter uma estrutura que não é a estrutura que vai fixar exatamente, perfeitamente os vidros para eles não terem os fios, eles não terem as aberturas, eles vão ficar meio abertos, porque é isso, tipo, eu vou conseguir configurar as coisas, mas é isso, não vamos ter o impecável personalizado, porque a gente não precisa, ou talvez o mundo não possa mais ter o personalizado, porque é caro e
não faz sentido. Talvez não faça sentido, as estruturas não faça mais sentido não que seja possam caro. ser... Né? Então, por que essas estruturas não podem ser isso? Não podem ter essa estranheza, mas ter essa vibração de possibilidades, né? Não sei se foi muito... Eu acho que tem uma certa, assim, eu vejo isso na produção contemporânea, jovem e tal, de fato uma certa abertura, né, assim, né, um sentido de que você... Poética, né? É uma coisa de que entram justificativas no momento da decisão, né, porque eu acho que tudo tem a ver, né, no projeto com aquelas bifurcações e né, para onde que você vai em cada decisão, né? E muitas vezes essas decisões elas não passam só pela questão objetiva, funcional e etc. Né? Tem alguma coisa ali de um olhar que é talvez mais poético para aquele elemento, né? Sim. E um desejo, acho que muito grande de construir, né? Assim, a gente teve gerações, né, também anteriores no Rio que tiveram muitas dificuldades de conseguir construir, etc. Né? No Rio, por exemplo, a gente tem poucos escritórios, assim, né? Os escritórios são sempre pequenos, as estruturas acabam não tem um trabalho contínuo, né? Porque não tem disponibilidade de trabalho continuamente. A gente passou por Olimpíadas, passou por momentos de alta, mas sempre vem uma baixa depois. E isso gera uma falta de continuidade, né? Então a gente, de alguma forma, teve essa dificuldade em termos de trabalho, mas por outro lado está todo mundo um pouco tentando fazer o seu. Isso a crise acaba sendo uma oportunidade. Então acho que tem isso, assim, nessa pesquisa, uma coisa de virem outras entradas e de uma coisa que não que tem uma certa incompletude, tem uma certa... E experimentalismo também, né? Você trabalha com madeira também, uma coisa assim, né? Sim. Eu acho que a escolha do material não é por um... Sim, não é gratuito. Né? Não é, vou usar só concreto, vou usar claro. só... Exato. Muito bom. Vitor, chegamos aqui, a gente chega também, né, faço a primeira pergunta, aquela da terapia, a gente faz também a última, que é uma mais ampla, até muito pautada no tema das conversas serem com arquitetos jovens latino-americanos. Queria que você falasse um pouco da sua visão de futuro da profissão. Acho que a gente já começou um pouquinho até a falar disso, mas na sua visão, quais que seriam os principais desafios que os arquitetos vão enfrentar nos próximos anos, pensando nos países do sul, do Cone Sul, do continente? Sim. Eu acho que é uma pergunta certamente mais difícil. É pior do que a do... O que te levou a outra coisa era mais fácil. A outra era mais fácil. Mas essa coisa de projetar, né? Eu acho que tem projetar o que seria esse futuro da profissão, né? Eu acho que a gente está num caminho que eu acho que a gente já entendeu, que é essa ideia de que o projeto vai transformar, né, a vida das pessoas, né? Que o projeto de arquitetura tem essa visão, né, salvadora, assim. Eu acho que isso já caiu por terra, assim, né? Eu acho que isso que de alguma forma também nos dá um pouco de tranquilidade, também de tomar uma decisão de fazer alguma coisa que é uma pesquisa que vai levando à frente um pouco a nossa produção, mas ela não tem não precisa talvez ter a mesma responsabilidade, talvez. Não tem esse peso, né? Não a responsabilidade, tem responsabilidade, mas não tem o mesmo peso. Então eu acho que a gente se liberou um pouco disso, né? E nesse sentido eu acho que a produção, né, a gente entendeu que a gente não precisa também ficar olhando para os Estados Unidos, para a Europa o tempo inteiro, né? A gente está começando, né? Acho que essa série que vocês estão fazendo aqui, né, revela um pouco isso também, né? Tem uma produção mais local que é super potente, né? Tá todo mundo percebendo isso. Tem questões diferentes, assim. A gente está olhando para essa produção local e é muito interessante como está se formando de fato um ecossistema aqui de troca, né? Dentro do Brasil, mas fora, na Argentina, outros, né? Equador, Colômbia, enfim, toda a América, Chile, Cone Sul, Chile, né? Tem já há muito tempo, mas essas trocas e esse olhar para o que a gente tem aqui de potente, né? Dos materiais e de específico da nossa mão de obra e explorar isso, né? Eu acho que
a gente tem, na verdade, essa oportunidade de ao mesmo tempo, fazer uma produção que, no nosso caso, é muito, muito pequena, né, de pequena escala, que pode, de alguma forma, afetar, né, na microescala a vida das pessoas e outras produções, né? Então, isso vai se ampliando, se dissipando. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente se perdeu essa... Então, na verdade, a responsabilidade de fazer um futuro melhor é de todo mundo, né? A gente tem um papel ali que pode contribuir nisso, né? Eu acho que... É super importante a geração de vocês que consegue ter uma outra percepção de uma série de atributos ligados à produção da arquitetura. Morfologia, tectônica, materiais. Então, acho que é muito importante isso, né? Sim. Eu acho que eu diria isso, assim, não tenho uma visão de futuro que seja, né, eu gosto de pensar que a gente consegue ir pouco a pouco fazendo uma pesquisa que pode dar uma contribuição, mas o mais importante é que a gente se livrou desse peso e a gente, a partir disso, pode, na verdade, talvez até conseguir fazer mais, ter uma contribuição maior. Sim. Só dar um recado, né? Eu sei que os episódios do Betoneiras são atemporais, né? Que a gente edita e disponibiliza os episódios no seu tempo, mas concomitante com a tua vinda aqui a São Paulo, é por conta de um ciclo de palestras muito interessante aqui na Escola da Cidade, que chama Na Ponte, né? Então, fala um pouquinho, só para terminar isso, só desse ciclo. Sim. O Joaquim, que está Joaquim Gac e o Diego Portas, do Rio, né? Os dois, por acaso, argentinos. Argentinos brasileiros. Construindo pontes. Construindo pontes, e a maioria dos palestrantes são jovens arquitetos de São Paulo e Rio, quase, na sua maioria. Um ciclo de conversas que imagino que vai ser registrado e que, de alguma forma, vai ter frutos também, mas esse diálogo que a gente vem travando já há um tempo, né, entre Rio e São Paulo, mas também com outros lugares, que eu acho que vai se tornar possível aqui também nesse encontro, que é um ciclo de conversas entre escritórios jovens do Rio e de São Paulo. Então são diálogos, né? E que trabalham no Brasil, né? E que trabalham no Brasil, em vários lugares, e são diálogos. Então acho que tem uma proposta legal de um pouco dessas práticas se afetarem ali, né? Não são palestras de mostrar o trabalho, mas são trocas e aí você ser afetado pelo trabalho do outro escritório e ver o que sai disso, né? A partir de uma série de discussões e tal. Muito importante. Todas essas produções da Escola da Cidade, elas acabam sendo editadas e viram visuais, não sei se é YouTube ou no próprio site da Escola da Cidade, que é disponibilizado, né? Então, queridos ouvintes, avancem nessa... Pode ser que vire uma publicação. Sim, né? Que legal. Muito bom. Bom, Vitor, super brigadão, cara. Foi um prazer a conversa contigo. E parabéns pelo teu trabalho, muito bonito mesmo. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Design: Flora Canal. Redes sociais e fotografia: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capi.